O ser virtuoso é aquele que visa o bem do conjunto. O ser vicioso normalmente é o que pensa em si mesmo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Quem nos conduz amorosamente até vocês é o César Ayala. E a vocês, netos espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, enfim, tudo e todos os seres que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível, gratidão eterna. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Como foi anunciado, o tema de hoje é vícios e virtudes. E para versar sobre a temática, Guilherme Rocha, juntamente com a sua amada mãezinha, Jussara Rocha. Sejam muito bem-vindos, neto e filha muito amados. Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu estou aqui com a minha mãe para falar no programa do meu avô sobre o tema vícios e virtudes. Olá, queridos amigos do Despertar da Consciência, mais uma vez aqui para a gente discutir, aprender, estudar sobre os nossos assuntos aí do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, para que possamos aí colocá-los em prática e vivenciá-los e evoluirmos cada dia mais. Então a intenção hoje é dialogar como se estivéssemos em família e estamos, porque pai, filha, neto. Então nós vamos conversar como velhos conhecidos e amigos de longas datas também, porque isso na realidade somos amigos de milênios. Então, se eles souberem o que querem expor de acordo com a profundidade do tema, eles vão falar e vão questionar. Então não quer dizer que eu vou entrevistá-lo, nem eles. Nós vamos trocando ideias, vamos ver onde chegaremos. E qualquer coisa, deixe nos comentários a sua dúvida. O programa é gravado, como nós avisamos. Você pode fazer sua pergunta nos comentários. Diga se gostou ou não gostou. Compartilhe o link com seus amigos. Se inscreva em nosso canal se ainda não está inscrito e siga-nos em nossas redes sociais. Para contribuir com o Despertar da Consciência, a partir de agora temos o nosso QR Code, que o César vai colocar na tela para vocês, e também o CNPJ. Se o seu coração pedir, fique à vontade para fazer a sua doação, mas o mais importante é que você compreenda a mensagem e a coloque em prática e nos ajude imensamente pela exemplificação. Guilherme, Jussara, assuma o leme, estou no banco bem do ladinho. Então, queridos amigos, o Guilherme é filho do Despertar da Consciência, Veio aí para nossa família depois que conhecemos o Sebastião. E hoje é a primeira live dele, aí um estudo com o avô. E esse tema aí, vícios e virtudes, foi ele mesmo que escolheu. Então, eu deduzi aí que ele tem algumas questões que ele quer esclarecer com o avô e a gente decidiu fazer isso ao vivo para iniciar ele aí nessa estrada, né, Sebastião? Com certeza. E daqui a pouco, às vezes eu salto do barco, vou pescar, vou fazer alguma coisa e ele assume o leme e eu fico só na brisa. Eu acho que seria melhor a ideia de vocês dois fazendo juntos. Enquanto tiver a vitalidade, faremos juntos. Depois eu fico olhando ele fazer. Fico só na torcida estimulando. Tá bom. Então eu vou ler aqui um pedacinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, E ele já vai introduzir aí com você as suas indagações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais
que constitui um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, pequenas falhas morais as que desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeira cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Essa leitura está, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 17, no item 8. E já falando sobre esse conjunto de qualidades, né, o Guilherme tem uma pergunta para fazer sobre isso. Uma das perguntas que eu queria te fazer é que no Evangelho fala que tem várias qualidades que definem uma virtude. Então, uma virtude só não seria considerada? Uma qualidade não seria considerada uma virtude. Na lição Caritas do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando você presta atenção na mensagem, você vai perceber 3 vezes o Espírito Caritas afirmar: eu sou a caridade. E se eu perguntar para a Jussara, você é a caridade, Jussara, você só tem uma virtude? Porque a caridade se define de 3 modos na sua essência. Ela é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Então você viu numa virtude chamada caridade, e a caridade é um espírito, porque o espírito que ditou a mensagem fala: eu sou a caridade. Então o Guilherme pode dizer também: eu sou a caridade. Quais os valores que você já tem, Guilherme? No caso da caridade, benevolência, indulgência, perdão. Mas ela pode ter misericórdia, pode ter compaixão, pode ter piedade. Então, normalmente é um conjunto de virtudes. E quando percebemos, a caridade é filha do amor. O amor é a síntese de todas as virtudes. Se você for analisar outra virtude como paciência, o Guilherme tem paciência na hora de receber um benefício, mas não tem paciência na hora de cumprir os seus deveres. Então ele é vicioso num lado e virtuoso em outra situação. Por exemplo, eu tenho uma paciência imensa quando eu vou receber meu pagamento. A fila pode estar em torno do quarteirão, eu espero. Mas no dia de pagar as minhas contas, se ela tiver 10 pessoas, eu já invento uma moda lá para o meu credor, falar: a fila estava muito grande, eu não pude te pagar hoje. Então é só para dar uns exemplos bem simples ao alcance de todos, para a gente começar o nosso papo. Então pode tanto ser virtuoso de um lado, quanto vicioso da mesma virtude por outro lado. Exato. Eu costumo dizer que o vício é o início da virtude. Vou dar alguns exemplos. A maldade no futuro vai transformar-se em bondade, assim como a maledicência em benevolência. Também a mentira em verdade. Certo. As virtudes podem se dividir de alguma forma? Sim, porque se eu, Sebastião Camargo, sou uma fração do meu espírito, e se a caridade é um espírito, a esperança é um espírito, a fé é um espírito, porque isso está
Começa no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, o Espírito afirmando sua caridade, e na obra Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, chama-se O Anjo da Misericórdia. 3 entidades de alta hierarquia se apresentam para Jesus. A primeira disse: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: Tu te lembras, eu sou a esperança. A terceira apresentou-se como caridade. Depois apresentou uma quarta: eu sou a misericórdia. Então, se eu posso, como alma, ser uma fração do meu espírito, então a paciência, por exemplo, uma fraçãozinha, que é o que você está aprendendo, mastigar bastante o alimento. É uma das frações da paciência. Depois, paciência no falar, paciência no executar uma tarefa para sair bem feito, porque quando temos paciência na execução de qualquer pauta, normalmente sai bem feito, porque eu vou esperar o tempo de cada coisa. Então eu posso fracionar sim uma virtude e exercitá-la em partes. Então hoje eu vou exercitar o equilíbrio no falar. Aí você fica craque no falar. Aí você percebe que ouvir é muito melhor do que falar. Então agora eu vou exercitar a paciência no ouvir. Vou esperar o meu interlocutor terminar pelo menos a frase. Não vou atropelar a sua pauta, o seu assunto. E assim a gente pode entender essas frações dentro das próprias virtudes. Ouvindo você falar dessa forma aí, é um misto de evolução mesmo, até dentro da própria virtude, né? Para ela ser um ápice de virtude, porque existem diversas situações. Então, numa situação, vamos supor, você tem 50%, numa outra situação você só tem 10% que você ainda está aprendendo aquele ensinamento, aquele lidar com aquela situação. Então, mas ela não deixa de ser virtude por ter um pouco de grau ali, é isso que eu entendi? Exato, porque pelo menos está em germe, como fala no próprio Evangelho. Então, o amor é como se fosse uma sementinha que está num estado de latência, em germe no coração de cada ser, e ele é a síntese de todas. Se nós formos observar, voltando na caridade, por ser a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação, eu posso às vezes não ter condição inicialmente de exercitá-la na tríplice apresentação, ou na sua tríplice constituição, benevolência, perdão, indulgência. Mas de repente, se benevolência é promover o ser que está à minha volta, porque o bem de todos é o eterno princípio, de repente essa eu consigo. Mas ainda não tenho energismo para atrair o ser rebelde, necessitado, acalmá-lo e reerguê-lo. Mas eu já desejo libertá-lo, ajudá-lo a fazer o bem. Então eu tenho uma parte e não consigo a outra. No caso do perdão, eu preciso ter uma conduta moral X, porque o meu exemplo vai pará-lo. Ele vai parar e me observar e arrepender do comportamento que levava mediante o meu comportamento. E depois vai desejar recompor-se. Então, se o perdão é arrependimento, tomada de consciência e reparação, ele em si não corrige a falha, quem corrige é a misericórdia. A misericórdia é que abre um espaço para que a criatura recomece e faça o que nós chamamos de reparação. Então são várias facetas, por isso que um capítulo inteiro do terceiro livro será sobre as virtudes. Muito interessante isso, porque eu acho que assim como eu pensava dessa forma, eu acho que tem muitas pessoas que pensam assim como eu pensava, que ou era virtude ou era vício, que não tinha um meio termo entre a situação. E é um olhar, né, educado. Por isso que você olha para alguém, o ideal é você divulgar o que ele tem de bom, o que ele tem de virtuoso. O de vicioso, ele vai mudando com o tempo. E Deus não vai condenar criaturas, um Paulo de Tarso, por exemplo.
como, vamos falar, um vício moral, para a visão de quem olha de uma angulação, ele perseguia, ele prendia, ele executava quem acreditava em Jesus. Mas isso, na profissão dele de oficial da lei, era virtude. Ele era fiel à lei. Então, vício é algo maléfico em relação aos ensinos de Jesus. Ele está perseguindo, ele está prendendo, ele está executando, tirando a vida de alguém que acredita no Cristo. Só que mais tarde ele teve a oportunidade de conhecer a verdade, conhecer o Cristo. Aí ele deixa de lado as coisas de menino e começa a fazer as coisas de adulto. Por isso, é uma sequência evolutiva que nós começamos, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, com o espírito Lázaro. No início, o homem tem apenas instintos. O instinto mata para preservar a vida, ele não está nem aí com a tua vida. Ele pensa na dele. Depois, sensação. Além de matar para preservar a vida, ele ainda tem um sabor, ainda faz uma festinha. Depois evolui, ele tem emoção, ele tem a memória. Qualquer hora que ele quiser acessar tudo que foi feito, ele acessa. Só que evolui, depois ele tem o sentimento, agora já é o juiz. O que você fez preservou a sua vida, mas não foi legal. Você teve uma sensação agradável, mas não é nobre o que você fez. E vai avançando até que vejo a obra, vejo Deus e só faço a outra o que gostaria que me fosse feito. É um longo caminho, por isso temos a eternidade pela frente. Isso aí. No Evangelho também fala que o homem virtuoso também adquire enfermidades. Isso poderia ser possível porque a gente tem que trabalhar nossos vícios, não só nossas virtudes? E eu costumo dizer que se você trabalhar a virtude, o vício se transforma. Porque se você tem uma erva daninha no seu quintal e tem as suas plantinhas que você quer preservar, não seria justo você arrancar a erva daninha, queimá-la ou simplesmente extirpá-la do seu quintal. Que Jesus falou, deixa crescer juntamente com o joio. No final, a gente colhe o trigo, ou melhor, deixa o joio crescer junto com o trigo. No final, a gente colhe o trigo e arranca o joio e lança ao fogo. Só que fogo no Evangelho é transformação, ou seja, transformar o joio em trigo. Porque se eu arranco a erva daninha e coloco ela como adubo no pé, né, da plantinha, ela vai transformar-se numa planta como uma coisa nobre. Então, quando eu começo a pensar no bem, o que era mal em mim se transforma ou sai do espaço. Não tem duas possibilidades. Então, não adianta brigar com o orgulho, que seria o pai de todos os vícios, porque ele é pai até do próprio egoísmo. Então, o egoísmo é filho do orgulho. Ele seria o pai de todos os vícios, principalmente dos vícios morais. Agora eu trabalho a humildade. Quando eu começo a exercitar a humildade, eu estou desmontando a estrutura do orgulho e transformando em humildade. Deu para entender? Então não é brigar com o vício, ficar focado naquele vício. Então desenvolva a virtude que o transforma. Se você desenvolver um vício, você pode transformar ele ao longo do caminho em uma virtude. Pode falar de novo e fala um pouco mais alto. Primeiro pergunta ele sobre isso e o que você quer. Porque aí na sequência dá certo essa pergunta que você fez. Então, como poderíamos definir um vício? Existe alguma diferença entre ele e gostar demais de algo e uma mania? Vamos lá. Em linhas gerais, vício é tudo que com o tempo lhe prejudica e prejudica o meio onde você se encontra. Normalmente, os primeiros a ser prejudicados com os nossos vícios é quem está à nossa volta. Por exemplo, o vício de mentir.
E eu posso prejudicar muitas pessoas e eu ficar por último, mas no final vai chegar a minha vez. Então eu crio um hábito da mentira e eu crio um hábito da maledicência. Inicialmente é um hábito, porque eu penso na maledicência, depois eu falo, crio um hábito, transformo num instinto, só que é um instinto vicioso. Aquilo passa a fazer parte do meu universo. E como nós vamos avançando nas ideias, daqui a pouco nós vamos mostrar a criação de um vício, como que começa essa criação e também de uma virtude. Até onde eu sei, existem vários vícios que podemos falar deles, como físico, psíquico, moral, espiritual, mas como deveríamos falar e definir primeiro? O vício, que nós chamamos de espiritual, é o que sufoca as virtudes. O vício moral é o uso indevido da inteligência. Então, vício espiritual, porque a virtude é um ser espiritual, e o contrário a ela é o que a sufoca. Por exemplo, orgulho, humildade. Então, você teve a parte espiritual. Agora, quando nós falamos de moral, estamos falando do uso da inteligência. Eu uso ela de forma orgulhosa ou de forma virtuosa. Inteligência. Agora, um vício psíquico, quando eu uso a minha mente, o meu poder imaginativo, para arquitetar alguma coisa que não é nobre. Ao mesmo tempo, um vício emocional. Eu uso o sentimento para qualificar aquilo que eu estou pensando, que eu estou arquitetando, para tirar proveito e deixar alguém lesado na situação. E por fim, o vício físico é quando eu trago algo de forma quase maquinal para dentro do meu universo biológico e prejudica o meu próprio corpo. Comer demais, por exemplo. Ou mastigar de menos, porque só de eu mastigar menos eu já como mais. Então, esse é um vício que vai prejudicar o corpo físico. Então, inicialmente, você fala, é só um hábito. Tudo bem, ele começou com um pensamento que criou um condicionamento, transformou-se num hábito e transformou finalmente em instinto. Só que é um instinto vicioso, prejudica o próprio corpo. Só não ficou claro para mim aí, Sebastião, não sei se eu entendi certo. Todos os vícios, então, ele começa primeiro no espiritual ou nem todos? Pode ser também aqui na parte física, porque às vezes eu sou tipo Maria vai com as outras. Vou dar um exemplo simples que você vai entender. O vô está aqui ao lado de você à mesa. Ele não falou nada, você não perguntou nada, ambos estão em silêncio, só que ele está devorando a comida, ele não está comendo, ele está para a esquerda, para a direita, por gol. Gol. Então, 2 mastigadas já engole. E você está ali do lado, de repente você é influenciado, já tem uma tendência e começa a fazer o mesmo. Às vezes você nem pensou, você foi no embalo. Tem um videozinho que está circulando no WhatsApp, eu não sei se você já viu no WhatsApp, no Instagram, que um jovem senhor foi para a academia e levou o seu cachorro. Mas num dado momento, o cão, vendo ele correr lá na esteira, subiu na esteira e começou a uivar, falou, também quero correr, para imitar o próprio dono. E um outro ser que estava olhando o celular, que não estava alheio à coisa, na hora que viu o dono do cachorro correndo na esteira, o cachorro correndo, ele começou a correr também, imitando. Então nós podemos começar um vício assim, alguém vicioso, come demais, mastiga de menos, desperdiça comida, e eu vou no embalo. Eu acho aquilo normal, porque ele está fazendo, às vezes é alguém até que eu confie, eu acabo indo sem pensar. Eu só vou começar a pensar quando eu começar a sentir os efeitos de ter comido demais, de sentir enjoo, de
ter ânsia de vômito, alguma coisa nesse tipo. Certo. Entendi. Espera só um minutinho. Então, dessas 4 questões aí, né, que é a espiritual, a moral, a psíquica e a física, qual delas a gente pode considerar que é a mais difícil de se superar, assim, de se reeducar, porque seria uma reeducação, né? Exato. Normalmente é a espiritual. Depois a moral, em termos de dificuldades. Depois psíquica, emocional e física. Por quê? Porque a parte física, se você realmente tem atitude, você deixa seu corpo sem comer. Ou ele te obedece, ou ele morre de fome. Ele é um ser, ele tem vontade própria, ele tem autonomia, ele tem consciência. Então, quando ele vê que ele vai morrer pela falta do alimento, ele vai aceitar o tanto que você der. Então, um vício físico seria de mais fácil educação, que seria apenas uma atitude psíquica, emocional, moral, espiritual, colocaria ele no lugar. Agora, o vício psíquico-emocional, vamos colocar os dois no barco. O psíquico da forma, o emocional da vida. Então, é algo que você pensa e sente o que você está pensando. Não é tão difícil porque o que tange ao próprio pensamento já está fazendo uma conexão com o vício moral, porque é a inteligência. Então, você vai usar a inteligência, o seu poder imaginativo, para usar os seus desejos. Os desejos estão relacionados a essa criação, que nós usamos a parte moral, inteligência, poder imaginativo, para acionar o desejo, que poderia já estar aqui no vício psíquico e emocional. Uma boa leitura, segundo Joana de Ângeles, ela enriquece a mente. Então, ela muda a parte moral. Acalma o coração. Interferiu no emocional, no psíquico. E vai refletir no físico. Só que ela estimula a parte espiritual também. Porque ela gera estímulo para a parte espiritual. Então, quer resolver quase todos numa tacada só? Boas leituras, boas músicas, mas prestando atenção no que está lendo. Então, uma leitura que vai enriquecer a sua inteligência, o seu poder imaginativo, a capacidade de memória, o desejo enobrecedor, pensamentos bem estruturados, sentimentos em equilíbrio, e tudo isso vai refletir no corpo e ajudar a sanar o vício físico. E, ao mesmo tempo, eu estou treinando basicamente a parte moral, psíquica e emocional. Ela vai enriquecendo a parte espiritual. Porque cada mudança no físico reflete no psíquico, no emocional. Daqui para lá. E cada mudança no psíquico e emocional vai interferir no ser moral. E cada atitude moral vai interferir no espiritual. Então, quando nós falamos de ética e moral, a ética pode se definir até certo ponto as diretrizes espirituais de um comportamento. A parte moral é o comportamento em si. Então, é como se a ética fosse a lei e a parte moral a execução da lei. E quando eu coloco essas duas em primeiro plano, as outras vêm na sequência com muita facilidade. A próxima pergunta que ele vai te fazer aqui, ele vai te fazer e eu vou pontuar a pergunta dele para encaixar dentro do que você falou e agora. Pode falar. Onde cada um desses vícios começa? Qual que é a origem de cada um? Você falou nos quatro pontos e a gente entendeu que cada caso é um caso, vamos dizer assim. Sim. Né? Cada vício, cada estágio é um ser. Então, ser cada físico... um começa num desses aí. Exato. O vício físico, o vício psíquico e emocional, o vício moral e espiritual. Vamos deixar essas 4 facetas aí por enquanto. O vício físico começa num hábito. Que você
está fazendo que atinge o teu físico e a tua volta. Que pode ser, por exemplo, você tem o ato de tomar água da maneira mais adequada ou apenas encher o estômago? Porque se for encher o estômago, eu vou tomar um copo de água de uma vez. E a água é assim, pega, Guilherme, Jussara, uma esponja seca, sequinha lá antes, aquela de lavar louça. Você pega um copo de água desse de 200 ml, que é o tipo americano, você vai pondo aos pouquinhos naquela esponja. Você coloca o copo inteiro dentro da esponja sem sair uma gota do outro lado. Mas coloca ele de uma vez para você ver o que acontece. Então isso é um vício físico que prejudica o organismo que a maioria faz. Vamos dar um exemplo. Você enche o estômago d'água, daqui a pouco você está indo ao banheiro fazer xixi. A água passa pelo seu corpo, sobrecarrega os teus rins, às vezes leva coisas boas que estão no seu corpo e não dá tempo de fazer o trabalho que deveria ser feito com ela, que é de hidratação, vitalização do corpo. Porque a água não é só um líquido, é um alimento, ela é medicamento, ela é o que eu plasmar nela. Mas da forma inadequada, ela é prejudicial ao organismo. Então, beber água em goles, levar a sua garrafinha para próximo de você, como eu tive que aprender, né, não foi tão fácil tirar um vício que eu tinha, porque era um vício maléfico. Não tomar água e quando tomava enchia o estômago somente. Agora eu tomo cada 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, dependendo da situação, um gole. Eu tenho a obrigação moral, que é um compromisso comigo, usando a minha inteligência, de tomar pelo menos 1,5 litro de água por dia, que já está de bom tamanho. Se tomar 2, está excelente. Agora, não adianta tomar 5 litros, você pode morrer de uma overdose de água, porque já morreu várias pessoas com excesso de água no corpo. Então, é um equilíbrio. A média de 2 litros para um adulto, de 1 litro a 2 já está de bom tamanho. É melhor do que eu que tomava apenas um copo a cada 24 horas. E foi mais da metade da minha vida. Então, quando nós compreendemos que um vício físico começa com um pequeno hábito. Então, eu vi alguém fazer, às vezes eu tenho preguiça de ficar tomando água de gole em gole, então eu encho o estômago, como faz um camelo a cada 2 meses. Mas eu sei o que ele sabe fazer, porque ele toma lá, vamos supor que o camelo toma 50 litros de água hoje e vai ficar 2 meses sem água por conta do ambiente no deserto. Só que ele divide uma cota para cada uma de suas células e fala, só vai ter água daqui a 2 meses. Cada uma trabalha o seu líquido para que a gente não morra de fome, não morra de sede e às vezes até de fome, porque a água alimenta, como eu disse. Nós não aprendemos ou esquecemos essas memórias, então não sabemos fazer isso hoje. Por isso temos que criar uma virtude que é a maneira mais adequada de fazer algo sem prejudicar o próprio organismo físico. O alcoolismo e o tabagismo poderiam ser considerados um vício físico? Porque você às vezes cria um hábito de ir lá tomar e fumar todo dia. É sim um vício físico com consequências psíquicas, emocionais, morais e espirituais. Porque ele começa com uma dependência química, porque a nicotina vai deixar o corpo físico numa dependência, e assim como a molécula de álcool também. Então, quando eu não enfrento as situações, que eu vou adiando, como a gente fala em Minas Gerais, empurrando com a barriga e não resolvo, a tendência é entorpecer a minha consciência, o meu estado, né, de lucidez
com o que nós chamamos com o tabagismo. Ficou claro? Então, o tabagismo, eu estou entorpecendo a minha lucidez. Eu falo, quando eu fumo, eu fico calmo, quer dizer, eu estou fechando o meu raciocínio, minha capacidade de pensar. E, ao mesmo tempo, o alcoolismo, quando eu fico tão apático, eu tomo lá um trago, mais um tanto, e eu entorpeço o neocórtex, a parte mais nobre do meu cérebro. Aí já fica só o psíquico emocional, aí eu já começo a falar besteira. A língua já se solta e já começa a criar situações prejudiciais que nós chamamos de vícios morais e também espirituais. E afetando o meu psíquico quando eu paro, né, e quando eu deixo de ter a lucidez, o sentimento, o que é emocional, o que é psíquico, o que foi pensado e não aprimorado, ele assume o comando. Se eu beber um tanto mais, a parte do psíquico emocional é entorpecida. Aí só fica a parte física. Aí eu acordo na sarjeta, eu não sei o que é frio, eu não sei o que é calor, eu não sei o que é fome. Eu morro de fome, eu morro de frio, morro do excesso de calor, porque não tem mais a definição moral, nem espiritual, nem o psíquico e emocional para definir, para me alertar. Falando nos outros vícios, jogos e drogas seriam um vício psíquico? Ele é um vício psíquico-emocional porque ele traz uma sensação e também reflete no físico. A adrenalina reflete no físico, então você cria a necessidade da adrenalina, não mais a nicotina. Mas, de alguma forma, o emocional está sendo abastecido por conta das aventuras do que você está fazendo. Por exemplo, a vontade de matar alguém se for um jogo desse tipo de violência. E você está usando, abastecendo os seus sentimentos. Então dá uma sensação de vitória quando você matou alguém no jogo e etc. Então você está alimentando a parte emocional, a parte psíquica, porque você está pensando, você está usando a sua inteligência, a sua arquitetura, e não só isso. Isso seria a área dos pensamentos, mas a área moral, que é o uso da inteligência, o poder imaginativo para fazer tudo isso. Então estaria ali envolvendo a parte moral, psíquica e emocional, ainda refletindo, tendo uma sensação no físico. Só que tudo isso prejudica o que nós chamamos espiritual, porque nós vamos, às vezes, viciando de tal modo, e vamos supor que eu tenha que pagar por esse jogo, por esses vícios. Se eu não tiver os recursos, eu começo a assaltar e assim por diante. Ô, Sebastião, dessas quatro, vamos dizer, 4 portas aí que a gente tem da separação dos vícios, né? Interessa por qual deles ele começou para começar uma cura ou não? Normalmente, isso é regra geral. O câncer, pela medicina acadêmica, ele é tratado como se fosse algo físico. Só que ele não é físico. Ele é psíquico, emocional, moral e espiritual. Ele está refletindo no físico. Por isso que a maioria não sara. Porque vai combater, vai destruir praticamente o corpo, que é a químio, a rádio e tantos elementos danosos, ao invés de mudar a alimentação, mudar o sentimento de mágoa, de ressentimento, mudar de dentro para fora e mudar de fora para dentro. Por isso, essas dificuldades. Quando nós fazemos as duas coisas simultâneas, então eu mudo de dentro para fora, que seria o primeiro, a mudança de atitude, e depois alivio e tento reconstruir o de fora para dentro. Vou dar um exemplo simples. A homeopatia tem 2 bases fundamentais. Uma nós chamamos da essência mãe dos elementos vegetais e minerais que coletamos. Ela tem o poder de reconstruir tecidos. Então seria a cura do efeito no físico. E a parte vibracional, ela tem a função de expulsar os maus fluidos, expulsar ou transformá-los. Então haveria simultaneamente a cura psíquica e emocional
estímulos morais e espirituais e, ao mesmo tempo, a reconstrução física. Mas é um dos únicos mecanismos que tem esse poder, juntamente com florais, a fitoterapia, mas a alopatia tem apenas a função de aliviar, entorpecer a parte física. Ela não tem a capacidade de regenerar o físico. Ela pode fazer com medicamentos que nós chamamos de anestésicos, desde os analgésicos, é como se cessasse os registros da dor, mas a causa não desapareceu. Então você toma um analgésico, você toma um antitérmico, você mascarou a situação. Se mudasse a condição psíquica, emocional, moral e espiritual, por exemplo, o câncer, 92% da cura, auto-amor, auto-perdão. 8% seriam as outras terapêuticas, dentre elas a alopatia. Então, quando nós temos essa noção, a gente trabalha nas duas áreas. Alivia o efeito, porque se você está com fome, você quer comida. Você não vai me ouvir. Então, primeiro eu alivio a sua fome. Tudo bem, agora eu mudo o seu comportamento. Vou te dar uma enxada, você vai carpir, você vai plantar o seu alimento. E não seria diferente em outros cenários. Então, vamos dar o exemplo. Alguém que está com dor dilacerante no físico vai te ouvir? Não. Não vai. Então, você vai dar um analgésico, uma coisa para, às vezes, até anestesiá-la, colocá-la em coma induzido, recobra o equilíbrio, agora ela pode te ouvir. Aí você vai falar a oração, a meditação, boas músicas e o exercício de respiração, de relaxamento, tudo isso vai te ajudar a sarar. Então, juntamente com a medicação, nós vamos fazer um bem bolado aqui. Nós vamos entrar com a parte para te dar um pequeno alívio e você vai reconstruir a partir da sua mudança de hábitos. Vai mudar a sua alimentação, vai mudar a sua oxigenação, com exercícios físicos, com respiração mesmo, com exercício de respiração, com relaxamento. Ou seja, segundo o Dr. Jonas, é oxigenação, alimentação e a parte da imunidade. Então, eu vou fortalecer o seu sistema imune para ele enfrentar a situação. Enquanto ele não se fortalece, nós vamos dar um analgésico para tirar a dor, para combater a virose e etc. Uma vez que ele está fortalecido, não precisa mais de antibióticos, não precisa mais de anti-inflamatórios, não precisa mais de analgésicos, porque o que nós chamamos de um dos elementos que vai fortalecer o sistema imunológico, que eu não posso falar aqui, senão derruba a nossa live. Vergonhosamente, não se pode falar. Mas é uma vitamina X, que ela não é vitamina, ela é um hormônio. Um hormônio que interfere em mais de 400 funções do nosso corpo. Ele vai elaborar, juntamente com outros suplementos. Mas por conta dos interesses escusos, a gente não pode falar abertamente da verdade que beneficia as criaturas. Nós temos que achar um apelido, Sebastião, depois, para poder falar dessas coisas proibidas. Eu já tenho. Por exemplo, essa plataforma desmonetizou o nosso canal, não foi? Uhum. O Rumble monetiza. Então nós vamos convidar todos os inscritos aqui a ir lá para o Rumble. Lá nós vamos criar as lives e vamos falar o que precisa ser dito. Lá nós temos a liberdade, não temos essa censura e temos o Telegram. Não tem monetização, nós não fazemos pelo dinheiro. Mas se for para adquirir um pouquinho de recurso para nos ajudar, a gente vai para o Rumble, que em breves dias vai estar concorrendo de igual a igual com essa plataforma que agradecemos imensamente. Mas chegou um determinado momento que ela nos deu 2 strikes e aí é como se encapsulasse. Você ganha 50 inscritos e desinscreve 60. Igual o amigo que nós conhecemos, que é um pastor, nós não vamos falar o nome também, senão vai triturá-lo. 3 vezes ele passou de 600 mil inscritos e eles desinscreveram 10 mil de uma cacetada. Então há uma perseguição. Isso a gente chama de vício moral, vício espiritual, que são os mais graves. Que é cercear o direito à liberdade
de falar o que o nosso público quer ouvir. A responsabilidade da fala é nossa. A plataforma não tem nada a ver com a responsabilidade, ela não tem que nos cercear. Ela é um espaço que nós estamos interagindo, ela não é responsável pelo que eu digo. Se alguém tiver que me processar, é a mim, não a plataforma. Então, um dia nós vamos chegar lá, as nossas leis vão mudar em breves dias em nosso país e essas plataformas, se quiserem trabalhar aqui em nosso país, vai ter que se enquadrar de acordo com a verdade, liberdade, que é os nossos maiores patrimônios. Tomara, né, vô? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quais doenças físicas e psicológicas esses tipos de vício podem desencadear no seu corpo? Vou dar um exemplo que é bem simples, que eu ouvi do professor Hugo Filástica do Nascimento, professor de medicina por mais de 40 anos. E até então eu falava, ele era apenas um cirurgião dentista. E não é, o cirurgião dentista também é médico. Vim aprender isso com um cirurgião dentista tem pouco mais de uma semana. Então ele provou por A mais B que o cirurgião dentista também é médico. E se é cirurgião, é médico. Então ele foi professor de medicina e ele falava assim, se o Guilherme ou qualquer jovem que está nos assistindo agora, ou nos ouvindo, que pode estar no Spotify e etc. Se ele não tem uma alimentação saudável, o corpo, por mais que ele se alimente de coisas boas e não sabe se alimentar adequadamente, o corpo vai pedir na sequência glicose, que é o docinho, a sobremesa. Mas se essa sobremesa não for de qualidade, eu posso fazer o doce de banana sem açúcar, com o açúcar da banana, que é uma delícia e etc. Mas se essa sobremesa não for de qualidade, porque o açúcar no corpo, com a fermentação, vira álcool. E o corpo precisa deste combustível, desse álcool que é fabricado por ele. Se ele não tem nem a alimentação adequada, não tem o doce, ou a glicose qualificada, o corpo vai pedir o álcool. Aí nós temos o alcoolismo na juventude. Porque o próprio corpo pede, eles embarcam e acaba ficando na dependência química. Gera o vício físico que começou com a má alimentação. Quando a gente não tem essa noção, não tem essa consciência, acaba indo por esse lado. Tanto que o Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, ele fala, se quer comer o doce, coma meia hora antes da refeição. Não depois. Deixa o corpo, meia hora depois, tirar o açúcar do arroz, do feijão, do legume, deixa ele tirar dos carboidratos, das proteínas que você trouxe, e não da sobremesa. E normalmente, quando se come a sobremesa após a refeição, há uma fermentação e uma prejudica a digestão e acaba inchando o estômago em muitas situações e criando... Eu nem estou falando de refrigerantes, que é terrível, isso aí nem vale a pena falar. Mas o vício do refrigerante, porque eles colocam o açúcar em excesso para viciar, porque o açúcar vicia mais do que a cocaína. E se tem um refrigerante de 2 litros, um copo duplo e meio do açúcar refinado, ele tem 15 elementos químicos que detonam o organismo. Desde o ácido sulfúrico, soda cáustica, o arsênico e tantos outros. Então, 15 elementos corrosivos. Então, se eu trago isso junto com a minha refeição, quando eu estava vendo esses dias, eu vou falar encostado. Aí em Minas a gente ainda fala encostado ainda, Jussara? Encostado. Então, eu vou mandar um recado encostado. Outra netinha que veio nos visitar, almoçando, tomando o refrigerante. E é filha do despertar da consciência. E a conta vai para os pais mais tarde. Porque eles têm a consciência e poderia estar fazendo diferente, que é a educação. Então começa com esse pouquinho e as nossas papilas gustativas, o contato com esse gás que
dá essa, quase que um êxtase quando você toma, porque eu fui viciado em refrigerante. Mais de 35 milhões de pequenas estruturas na boca, então fica dependente daquele contato. Aí você acaba trazendo junto com a refeição, antes da refeição, após a refeição, acaba ficando como eu, mais de 5 litros por dia. Você imagina o desastre que isso. Então começa com um pouquinho, e como aquilo são elementais e elementos que vêm para dentro do corpo, quando eles estão dentro, eles chamam um tanto mais. Traz mais uma porção, traz os meus familiares, os meus primos, os meus parentes, e vai criando um clã. Chega ao ponto daquela consciência do refrigerante, tanto que os rosacrucianos, eles falam simplesmente o espírito do álcool, e é um espírito. O espírito do fumo, e é um espírito. Não sei se você já viu o elemental que induz a pessoa ao vício, ele é uma serpente em torno da pessoa, igual uma sicuri enrolada em alguém, imagina. Então ele começa lá nos pés e termina no alto da cabeça. Até parece aquelas duas serpentezinhas, ficou o símbolo da medicina. Mas só que enrolado no camarada, tirando toda a vitalidade daquele elemento que ele ficou viciado. Então sempre um vício você está alimentando espíritozinhos ou espíritosãos. Porque pode ser um encarnado que desencarnou com o vício e está perto de você, sugando as suas energias também. Ô, vô, como você disse, você era viciado em Guaraná, não era? Coca-Cola. É, sei. Não faça propaganda aí. Ah, é verdade. Era viciado num negócio aí que derretia ossos. Ah, tá. Você precisou de ajuda externa para sair disso ou você saiu sozinho? Você chega num estado que você ou deixa ou você morre. No meu caso, os ossos começaram a dissolver, ou eu parava ou empacotava, porque não tinha como. E veio um auxílio da minha consciência ou um auxílio divino, porque deu um clique e alguém me ofereceu um suco de uva, e eu coloquei o suco de uva na boca, que eu nunca tinha tomado, um suco de uva puro, de boa qualidade. E hoje eu uso o suco de uva Bordeaux, que está difícil de achar. Se alguém mandar umas caixas para a gente, faz a propaganda da marca, né, Jussara? Ou se fazemos. A hora que eu coloquei na boca, eu disse ao meu corpo, eu falei, esse nós temos condição de lidar com ele e ele nutre o corpo. Ele nos ajuda a curar o corpo. Aquele outro que eu já tinha tomado, na hora que eu tomei outro, eu falei, esse está mandando em nós, está matando o nosso corpo. Com qual ficaremos? Só fiz o exercício uma vez. E a partir daí, e pouquinho. Se eu tomava 1 litro de refrigerante numa refeição, o suco de uva eu não consigo tomar mais do que meio copinho. Porque eu tomo em pequeníssimos golinhos, porque quem fica saciado é a estrutura da boca, das papilas gustativas às microglândulas. E você joga para lá, joga para cá, fica brincando com ele, igual a gente faz lá quando aqueles degustadores de vinho, eu não sei, tem um nome lá que eles jogam para lá, faz um bochecho, isso, aquilo, para perceber. E eu faço a mesma coisa, fico e não tomo mais do que meio copinho de suco de uva, e ele é delicioso, só para ter um exemplo. Um experimento científico pegou 2 ratinhos. Um deu para ele o equivalente a um cheeseburger sem o suco de uva. O outro, o mesmo cheeseburger, só que o equivalente a um copo de suco de uva, um copo americano, por exemplo. No final de um mês, o que não recebeu suco de uva morreu de infarto. E o outro não tinha nenhum sinal de colesterol alto, nada disso. Então, a parte dos elementos componentes do suco de uva resolveu e equilibrou a situação. E aí nós percebemos, o que diferença tem do suco de uva para o vinho? O álcool, a fermentação. Então, se eu aprender
chupar a uva, eu estou no lucro, porque hoje eu gosto mais da uva. Então, chupando a uva, eu saio no lucro, porque, segundo Allan Kardec, eu estou trazendo água e açúcar para dentro do meu corpo em linhas gerais. O açúcar vai transformar em álcool, que é o que o corpo precisa. Álcool qualificado. Se eu trago o suco, já tenho um leve prejuízo, porque eu já perco uma infinidade de nutrientes. O vinho, o álcool, que se a pessoa tomasse apenas um cálice de um bom vinho, segundo a ciência médica, ela ajuda na parte circulatória. Mas normalmente a pessoa não fica só no cálicezinho e acaba, como acontece com a cachaça, que não tem nada a ver com a pinga. Nós sabemos que a cachaça é o que há de mais nobre, fruto da fermentação, lá no alambique, e o que chamamos de pinga é aquela coisa de segunda ou terceira linha que ficou lá, aquela borra ou restolho. Ela também, se for em pequeníssimas doses diárias, não seria tão prejudicial, mas às vezes a pessoa toma uma dose, tem a tendência ao alcoolismo, não se alimenta adequadamente, isso ou aquilo, acaba a cachaça tomando conta e ela fica mais nela e esquece de comer, e aí é onde está o perigo. Então, se temos a tendência ao alcoolismo, nem cheguemos perto. Por exemplo, eu só bebi álcool uma vez, eu fiquei bêbado uma semana. Sobrou o resto da festa do casamento do nosso patrão, do filho do nosso patrão, eles levaram para a fazenda, eu nunca tinha visto refrigerante na minha vida, e foi graças a isso que eu comecei a viciar-me no refrigerante. Só que eu peguei, nunca esqueço, aquela cor de laranja, eu não vou falar o nome, e uma outra garrafinha que parecia bonitinha, parecia aquela cervejinha que é a metade da garrafa e etc. E eu tomava, aquilo era horrível, mas eu ia tomando um pouquinho de uma, eu tomava da outra e deu para ir. Só que terminou e eu fiquei bêbado uma semana. Foi a única vez que eu pus álcool na boca. E quando foi, no caso do fumo, do tabagismo, meu pai tinha um cigarrinho assim, parecendo mais uma espiga de milho. E pediu para eu acender aquele negócio que já estava meio usado. Eu falei, como é que vai acender isso? E eu vi ele puxar a coisa, eu pus na boca e eu puxei e engoli a fumaça. Vomitei durante uma semana, já fiquei vacinado também do tabagismo. Porque tinha já alguma ajuda espiritual para isso, ou eu já tinha tomado todas. No caso do alcoolismo, não é quem toma muito álcool, é quem toma apenas um copo e já desequilibra. Esse é o verdadeiro alcoólatra. O outro ainda está entrando na estrada do vício. Quem está saindo lá na outra ponta é aquele que toma um pouquinho e já perde o equilíbrio e etc. Pois é, disso tudo que você falou aí, agora eu vou te pegar com uma pergunta. Você falou que nessa questão do que o Guilherme te falou sobre a... Nossa, cadê a pergunta aqui, Guilherme? Sair sozinho ou ter ajuda. Você falou sobre essa Falei no ajuda. caso do refrigerante, eu saí sozinho, eu tive como se fosse um insight, assim. Eu desejava, eu orava, eu pedia, uma hora veio o auxílio. Então não tive ajuda médica, não tive ajuda de ninguém, mas tanto que hoje o dependente químico, ele só sai do vício o dia que ele decidir sair. Você pode internar ele uma vez, 2 vezes, 100 vezes. Nós conhecemos um moço que internou 106 vezes. Dilapidou o patrimônio da família inteira. O dia que ele quis sair, saiu sozinho. Hoje ajuda alguém a sair do vício. Porque tem experiência, tem exemplo. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Quando existe essa tomada de consciência, de igual você falou, da pessoa querer sair daquele vício, ela acontece por si própria ou acontece porque tem ali uma gama de gente trabalhando para isso, para que essa pessoa desperte? Não sei. Isso ajuda. As orações que alguém gosta dessa pessoa e deseja que ela saia,
A crítica só leva ela mais para o abismo. Bater de frente, falar, você está se matando, você não vê que você está acabando com a sua vida, destruindo. Isso não vai adiantar, só vai complicar. Agora, se juntar a família inteira num culto do Evangelho no lar, envolver essa pessoa em profundas vibrações, em vibrações de profundo amor, e vendo-a caindo na real e saindo, essa oração chega como estímulos, como inspirações no universo da criatura, e nós sabemos os benefícios da oração direcionada, mesmo a pessoa não sabendo. Isso é o único meio que eu conheço, mas quando a família estuda e vivencia o Evangelho no lar, ela tira o familiar da dependência rapidamente. Entendi. Principalmente quando ela coloca ainda a água que foi magnetizada durante o culto e coloca na comida, na hora de lavar a roupa do fulano que está viciado, se ele não quiser tomar de bom grado, né, como nós tomamos após o culto ou durante a semana. Agora nós podemos falar de um processo de cura. Por qual virtude nós podemos começar a falar disso? O processo de cura é muito simples, porque nós podemos começar com Hipócrates, o de maior autoridade que eu conheço, sem falar do médico dos médicos, que é Jesus, o Cristo de Deus. Então vamos falar de Hipócrates, que é o mais simples, depois a gente chega no Cristo, que é o mais fácil. Porque se um é mais simples, o outro é mais fácil do que esse. Mas Hipócrates falava que seu alimento seja seu medicamento. E falava, a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar da doença para poder sarar. Por isso que é a maneira simples. Agora, o mais fácil, porque o Evangelho cura todas as enfermidades, conforme está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Então, se pregar o Evangelho cura todas as enfermidades, eu vou falar do Evangelho para os meus órgãos. E Evangelho é uma força que existe dentro de nós, que é o Cristo que está dentro, o Deus que está dentro. É força, é vitalidade, é vida. Se eu tiver esse hábito, eu curo mais rápido que com a técnica de Hipócrates. Mas se eu juntar as duas, aí ninguém aguenta. Sara do dia para a noite. Porque eu mudo de fora para dentro, que é a alimentação, o que entra, não só o que como, mas o que bebo, o que ouço, o que leio, e ao mesmo tempo, de dentro para fora, o Evangelho, que é o conjunto das virtudes que nós chamamos de valores morais e espirituais. Exemplifica para nós aí alguma história aí que você sabe que o cabra era viciado em alguma coisa e teve esse tipo de atitude e houve essa mudança, Sebastião? Então vamos lá. Vamos citar apenas os exemplos mais fresquinhos aqui. Um jovem senhor foi diagnosticado com câncer. E o seu filho, nosso amigo muito amado, pediu auxílio. Gravamos um áudio dizendo que o que mais importava naquele momento era ter um novo projeto de vida ou um projeto de vida nova. E demos as diretrizes, e ele pegou de primeira, aceitou ouvir e fazer o que estava sendo pedido. E depois ele disse-nos, nós vamos fazer uma outra biópsia. Para vocês vão ter uma bela surpresa na próxima biópsia. E não deu mais o CA. Certo? Então a pessoa quis, ela abraçou a causa, cuidar da alimentação, tomar sol, respiração, tudo que era necessário fazer. E a parte espiritual, a oração, a meditação, etc, etc. Então, quando a pessoa compra a ideia, como foi um caso de um outro moço que também
pai de um amigo muito querido, que veio lá de Regente Feijó. Ele veio para Três Lagoas e trabalha aqui nas empresas. Então o pai estava com um tumor quase do tamanho de um abacate no estômago. Cirurgia marcada muito próxima. E após passarmos a diretriz e ele aceitar a proposta, no dia seguinte não tinha tumor algum em seu estômago. Então, quando a pessoa compra a ideia, tanto que dos 17 casos que Jesus afirmou, a tua fé te curou, só 3 não voltaram a adoecer. 14 voltaram para a vida e fizeram coisas piores. E ele avisou, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Eles ficaram piores do que estavam, como Joana de Ângeles narra isso com lucidez por Divaldo Pereira Franco. Então, a primeira coisa, quando eu oro para alguém, Guilherme, Jussara, net espectadores, eu preciso vivenciar o que eu estou pedindo para o outro. Do contrário, a minha oração é vã, ela não chega com o estímulo do exemplo. Então, eu estou orando para alguém sair de uma situação e eu posso ter algo semelhante àquela situação em mim. Então, eu começo a mudar primeiro e agora eu tenho autoridade moral para ajudar o outro. A minha oração vai chegar como estímulos, como inspirações, como alívio, como motivação. E é certo a gente dizer que, mesmo antes de acontecer, igual esses exemplos que você deu aí, né, dos diagnósticos, né, de câncer, a vida mesmo, o nosso dia a dia, vem dando pinceladas na nossa consciência sobre diversas coisas que a gente poderia mudar, ou que a gente precisaria mudar moralmente, psicologicamente ou fisicamente, igual você falou, alimentação, às vezes um tempo com a família, ou às vezes perdoar uma situação, ou mesmo o nosso auto-perdão, que eu acho que é o que a gente mais deixa de lado, né, Sebastião? Porque a gente faz as coisas e a gente mesmo se pune. E às vezes faz isso tão automático que isso vai se acumulando, né? E a vida vai dando essas alfinetadas, esses lembretes na gente, e a gente às vezes faz de conta que não escuta, e aí se depara com uma situação de um diagnóstico que já se criou para que realmente a gente acorde daquela situação. Exato. Costumo dizer que o amor nos convida a vezes incontável. Quando a gente não atende, a dor vem e não sai enquanto a gente não abraçar a causa. Vou dar 2 exemplos de 2 espíritos que amamos imensamente, mas amamos todos. Joana de Ângeles, Miramês. Por ordem cronológica, Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Quer um estímulo maior do que esse? Quer dizer, eu faço um pequeno esforço para sair da situação, Deus aumenta 100 e eu, dependendo do meu esforço, 1000 vezes a mais do que eu precisava para sair. E Miramês coloca bem assim, se você der o primeiro passo na minha direção, eu dou 10 na sua direção. E não é só isso. Alguém vai chegar por trás de você, vai te empurrar, e eu vou estar na frente te puxando, e alguém vai vir por baixo e te erguer. E se você se erguer, você vai erguer milhares com você. Eu achei isso o máximo. E eu aproveitei esses 2 estímulos para mudar a pauta de minha vida e chegar onde chegamos e pretendemos chegar em lugares belíssimos, como está na nossa programação, a cada dia, a cada momento, em cada lugar. Bom, desde o início dessa conversa, né, que a gente aqui leu algumas coisas do Evangelho, dialogou, né, e ele quis fazer essas perguntas, a maioria foi ele mesmo que elaborou. E uma parte do Evangelho que eu já comentei com você, que eu acho que é a mais bonita do Evangelho, que é o homem de bem, que eu não me canso de estudar,
Toda vez que eu passo por ela, eu aprendo algo novo. E hoje eu aprendi algo novo de novo com ela, que é aquilo que a gente comentou antes da gente entrar no ar, né? Que quando a gente lê o homem de bem, a gente parece que vê o homem de bem como um perfeito, né? E, na verdade, o homem de bem, ele não é perfeito. O homem de bem é aquele que simplesmente vê o que errou e muda, né? E luta para mudar e segue os caminhos de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus e procura fazer tudo da maneira mais certa possível, mas não quer dizer que ele não erre, que ele não tenha nada a melhorar, né, no seu caminho, né? E isso me deixou muito feliz. Exatamente isso, porque se você fizer só apenas uma breve introspecção dentro do processo do homem de bem. Ele, o verdadeiro homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, todos os dias, como o Santo Agostinho fez para nos ajudar. Por não ser perfeito, o que conta para ele é a intenção. Então, a intenção que ele tem de mudança, de pensar no bem, de fazer o bem, de falar o bem, porque o primeiro parágrafo, ele vive na sua maior pureza a lei de amor, justiça e caridade. E maior pureza é desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, eu vou tratar de igual modo. Fazer a outrem somente o que gostaria que me fosse feito. De modo que ao chegar ao final do dia, ninguém tem o que queixar-se de mim, que queixar-se dele. E ele não fica se martirizando se vacilou numa situação, mas fica feliz quando ele enxergou o vacilo. E põe na pauta do outro dia seguinte, já para começar o trabalho. Se chegou ao final do dia, nem deu tempo de começar, ele repete a pauta até ir galgando os degraus. E tem consciência que o aprendizado é eterno. Eu posso chegar no planeta Terra à condição e sair daqui como um Cristo que já sabe construir um planeta Terra. E construo. Mas se eu for construir o sistema solar, talvez eu cometa um monte de erro ainda. Porque eu sei construir um planeta, gerenciá-lo, mas não sei construir e nem gerenciar um sistema solar. E se eu chegar no estado de um demiurgo e governo o sistema solar após construí-lo, na hora que eu olhar para uma constelação, fará muito ainda para a minha cabeça. Eu ainda não vou dar conta e vou cometer alguns equívocos construindo e gerenciando uma constelação menor, depois uma maior, depois uma galáxia e assim por diante. Por isso que a gente vai de passo a passo. Como o Leon Denis nos ensina, é um passinho para frente e depois um passinho para o alto. É como subir numa escada. E assim vamos. E sempre olhando para trás. Baseado no que fizemos ontem, nós temos as referências para construir um novo amanhã. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Podemos parar por hoje? Tem mais alguma pergunta? Não, eu tirei todas as dúvidas que eu queria que o senhor... Mas aí você vai juntando mais dúvidas, que daqui a uns dias, né, a gente volta a ter um novo papo, um outro tema, certo? Eu gostei bem dessa live de dupla, viu? Calma, de grau em grau, a gaguinha chupar. Vamos de degrau em degrau. Isso. Então, sim, uma das mais nobres virtudes, agora eu vou ler para vocês, que é uma das lições mais fantásticas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai constar no nosso segundo livro. E ela está exatamente assim. Até antes de eu lê-la, Jussara, você poderia ler um dos piores vícios, que é o da censura que eu te mandei aí. E eu já
Já pego aqui. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever. Se disso deve resultar um bem, e se sem esse procedimento o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. E a lição que nós queremos falar, né? A mais simples expressão da caridade é amar o próximo. E a mais alta expressão é amar os inimigos. Então a gente começa da mais simples. Então eu amo o próximo, eu amo o Guilherme, eu amo a Jussara, amo o Pituco. Você conhece o Pituco já, né, Jussara? Não conheço. Nosso filho, Guilherme, você não conhecia? Uma rolinha que caiu do ninho, meus pais abandonaram e nós estamos criando. Ela já está grandinha. Depois pode ver no Instagram que tem os filminhos lá do nosso filhinho. Então, amar o próximo é a expressão mais simples. Agora, como que eu amo o próximo sem amar a mim mesmo? Como que eu posso amar o inimigo externo se eu não amo os meus piores inimigos, que são os meus vícios espirituais e morais, que vai refletir no psíquico, no emocional e no físico. Gratidão infinita ao Guilherme, a Jussara, a Isabela, ao Fernando, a mãe da Jussara, a mãe do Fernando, o pai já partiu do Fernando, pai da Jussara, a avó da Jussara, a avó do Fernando já foi embora. Já. E os avós que já foram, todo o círculo de irmãos, amigos, familiares, abençoe a cidade de São Gotardo, Minas Gerais, o nosso país, o nosso planeta. Gratidão eterna mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui estudando com vocês, Sebastião. E a gratidão nossa se estende muito além de tudo, todo esse estudo aqui, né? O Guilherme está aqui, é prova disso, né? Filho do Despertar. E ele está aqui agora estudando com a gente, enche meu coração de muita alegria. Travou? Não, travou. Não, travou não, só deu um... Muito obrigada, vô. Adorei essa reunião com você. Aprendi muito e espero aprender ainda mais nas próximas que virão. Fica com Deus, com nosso amor. Deus os abençoe imensamente. Namastê. Namastê. E os nossos recadinhos para amanhã. Nós teremos mais algumas novidades, entre aspas. Então, amanhã às 20 horas, teremos mais um episódio, a terceira parte, a manutenção da saúde por meio da alimentação. No sábado, às 20 horas, a terceira parte da série Além dos Horizontes, com Miramês. No domingo, às 17h30, será gravado a nossa live, por conta dos compromissos da Aline. Mas a próxima quinta-feira, se o César não tiver compromisso, a Márcia Prazino fará ao vivo. E no próximo domingo, após esse domingo sequente, estaremos ao vivo também.
Os demais, depois, no fim do ano, serão gravados tanto às quinta quanto aos domingo, até dia 5 de janeiro. Agradecemos imensamente a todos, lembrando que em janeiro, dia 27, às 17h30, o nosso encontro lá no Telegram, para falar da primeira frase de impacto de Albert Einstein. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Aguardamos vocês em nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal do YouTube, confira a sua inscrição, porque desaparecem os inscritos misteriosamente, não é só do nosso canal, muitos amigos estão reclamando. Desaparece o clique no sininho que você clicou, desaparece até o seu gostei ou não gostei, desaparece também, porque o próprio Guilherme, que acabou de gravar conosco, um videozinho do depoimento que ele fez com a Isabela, já estava com 190 e poucas visualizações e eu estava vendo na hora, caiu para 49. Então, uma coisa misteriosa, esperamos em Deus que os responsáveis diretos por essas espaçonaves, por essas plataformas, tenham um olhar com mais cuidado para que isso não aconteça no futuro, para que não prejudique a quem quer que seja e que possamos falar da verdade com liberdade, para levar os princípios de construção dos seres, de suas famílias, de nações mais justas, sempre em nome do Cristo, em nome de Deus. Gratidão ao César Ayala, a você, neto espectador, ou netos espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, em nome do Cristo, em nome de Deus, gratidão eterna. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.